Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo, um podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento, motivação. Neste episódio, estou com a psicóloga Karina Evangelista. Iremos abordar o tema Superando Relacionamento Tóxico. Karina Evangelista. Karina, muito obrigada pela tua presença. Eu fico muito honrado porque uma das primeiras pessoas que eu pensei em convidar aqui para o podcast foi você. Sério? Sério, puxa vida, vou convidar a Karina, né? Porque já lhe conheço, eu conheço o seu trabalho, né? E eu pensei, poxa, vou convidar a Karina para poder participar de um tema relacionado, por exemplo, como relacionamento, né? E nesse caso vai ser superando o relacionamento tóxico. Obrigada, Karina, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Seja muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Karina, sabe que a tua formação, né, psicóloga, psicoterapeuta, né, psicoterapeuta, perdão, você no dia a dia atende vários e vários casos, né, em que uma pessoa passa por um relacionamento tóxico e que traz bastante, vamos dizer assim, estados emocionais bem difíceis, por assim dizer. Só que antes de falar sobre relacionamento tóxico, sabe o que eu fiquei pensando? Sim. Fiquei pensando assim, Karina, vamos falar primeiro o que é um relacionamento saudável. Sim. Por que eu pensei nisso? Porque há pessoas que estão num relacionamento dito tóxico e, inclusive, não conhecem ou desconhecem o que é um relacionamento saudável. Sim. Né? Por exemplo, tem pessoas que iniciam uma vida amorosa desde jovem, né? E fica, desde então, perdurando num relacionamento insalubre, num relacionamento tóxico, um relacionamento que acaba adoecendo o seu psique, o seu lado emocional. Né? Vamos conversar primeiro sobre isso? Sim. O que é um relacionamento saudável para você? Explica pra gente. Na verdade, assim, o relacionamento saudável, ele vem de parâmetros também. Se você tem um relacionamento saudável com a sua infância, na sua infância, com a sua família, né, é mais fácil você identificar isso, né? Porque é familiar. Inclusive o tóxico também. Né? Então você vai se assemelhando. Então, se você tem uma família desestruturada, que não tem um relacionamento legal, que não dá atenção, que é agressivo, que são abusivos, que não dá respeito para a criança, quando a criança cresce, para ela é ok, é normal isso. Né? Então, acho que é importante não só falar do que é saudável e do que é tóxico, mas do que é familiar. Né? Então, é importante a gente entender o que é saudável, mas para a criança ou para o adolescente, aquilo é ok, é saudável para ele. Porque ele não sabe o que é a diferença. Né? Então, é muito complicado você falar sobre isso, né? Porque saudável seria um relacionamento onde tem respeito, onde você consegue conversar, onde vocês chegam num acordo, onde tem empatia, onde tem um diálogo e não uma agressão verbal, uma agressão psicológica. Porque às vezes é muito velado, né? É muito velado. E a criança muito tem isso, né? Às vezes a criança sofre essas violências psicológicas e ela não se dá conta, né? Principalmente por pais ou responsáveis por elas, né? Às vezes tem um duplo sentido de tipo, eu te amo, mas não vai fazer, não quero, não gosto, né? Gosto de você, mas te bato, né? Bato para você aprender. Né? Então, tudo isso cria na criança essa ambivalência, né? De tudo bem apanhar. Né? Ele me bate porque ele me ama. Que é inclusive o que as pessoas, né, num grau mais extremo de relacionamento tóxico, as pessoas fazem, né? Eu tô te batendo para você aprender. Né? Porque você merece. Porque você pediu. Né? Muitos casais, a gente ouve relatos. Né? Então, a pessoa se sente realmente culpada daquilo. Né? Ela interioriza isso e realmente eu sou culpada, eu fiz por merecer.
Né? Então, mas isso veio de muito antes. Então, se a pessoa vem de uma relação saudável, de uma base estruturada, ela consegue identificar melhor. Né? Por mais que seja de adolescente, tem um relacionamento, né? Começou a namorar com 16, 17 e casou com a pessoa. Né? Ela consegue identificar isso. Né? Porque muitas vezes a pessoa que é abusada, ela não se dá conta. Né? Quem se dá conta é o entorno. Né? As pessoas em volta falam, mas ele te prende em casa? Ah, mas ele não te respeita? Ah, mas ele tira o seu cartão, né? Ele fica responsável pelas suas contas, não deixa você ter acesso ao dinheiro? Tem, por quê? Normal. Né? Ele que controla. Né? Então, a pessoa ela não se dá conta disso. Então, geralmente, quem percebe é o entorno. Que aí começa a mostrar isso e muitas vezes a pessoa fala, imagina, você tá com inveja do nosso relacionamento. Olha. Né? Então você não tá interessada na minha felicidade. Né? E às vezes a pessoa está tentando ajudar nesse sentido de abra os olhos. Né? E isso não é saudável. E é interessante porque parece que, vou só enfatizar novamente, esse normal já vem de um exemplo familiar. Exato. Né? E, por exemplo, há famílias em que não tem esse ambiente de brigas, um ambiente de discussão, um ambiente dito assim, violento, verbalmente falando, ou no tom de voz, uma coisa do tipo, né? E há outras famílias, sim, que há esse contexto, né? Agora, quando há esse choque, vamos dizer assim, de ambientes familiares, né, que uma pessoa que vive num ambiente que não teve isso, chega num ambiente que tem isso, ele pega o impacto, a pessoa fica impactada, né? Fica um impacto, mas, nossa, mas a minha família não era assim, Exato. ou não é assim, né? E o que acontece? Vamos lá, o que eu tô pensando? Essa pessoa que não teve um ambiente, assim, dito violento, verbalmente falando, agressivo, encontra uma pessoa que tem esse ambiente mais de xingamentos, que gritam um com o outro, e se conhecem. Agora, como é que fica essa assimilação? Assim, digamos, essa pessoa consegue meio que fazer com que essa pessoa fique mais dita, mais calma ou educada, ou que consiga ter comportamentos, né, também mais tranquilos, ou essa pessoa que já tem uma vivência mais rude ou com mais palavras, né, de grosseiras, ela piora a outra Contamina, pessoa, né? Contamina a outra pessoa. Sim, eu acho que isso depende muito do que você se permite, né? Porque ninguém muda ninguém, né? Então eu não posso chegar numa família desestruturada, ter um namorado desestruturado e querer mudar toda a família, né? Eu consigo fazer a minha parte. Eu consigo ver, consigo pontuar, vamos fazer diferente e tal, mas eu não consigo entrar na cabeça do outro e mudar. Então, ele muda, eles, né, a família no geral, se eles quiserem. Então, muitas vezes o que acontece, porque eu atendo também famílias e casais, né? Então, quando eu estou atendendo casais, eu percebo que o parceiro ou a parceira, né, ou os parceiros estão predispostos a mudarem. Então, isso é uma coisa legal. De ambas as partes? Exatamente. Okay. Né? Agora, quando um só está disposto a mudar e o outro está convicto de que o jeito dele é o perfeito, é difícil. Né? Então, se eu faço terapia, se eu consigo perceber esses padrões abusivos e eu consigo trazer isso para minha realidade, eu consigo impor limites. Né? Então, assim, não gosto, não quero, né? Mas eu não consigo mudar o outro. Então, vai chegar no momento que eu vou falar assim, não, eu não concordo que você faça isso comigo, né? Mas aí, se a pessoa continuar insistindo em violentá-la, aí o negócio é sair, né? Não tem como.
Né? Agora, se a pessoa... Porque às vezes a pessoa não se dá conta que ela é abusiva, que ela fica... Sabe aquelas pessoas que ficam insistentemente ligando, onde você tá, o que você tá fazendo o tempo todo, né? E às vezes a pessoa, ela entende isso como um cuidado. Né? É muito sutil a diferença. Né? Então, quando a pessoa percebe que o outro está se sentindo incomodado com isso, então, opa, é possível mudar. Né? Isso daí não está agradando o outro está se sentindo sufocado, vou mudar. Mas isso parte da pessoa. Né? Então, se a pessoa estiver interessada em mudar, na mudança, na melhora, ela consegue. A família consegue, né? E aí consegue criar dentro de uma outra família, né? Um outro padrão. Então, eu vim de uma família desconfigurada, que é agressiva, tudo, e eu vejo um outro padrão e eu me identifico, quero mudar. Então, a partir da minha família, quando eu tiver os meus filhos, será diferente. É uma autoconsciência, uma autoconscientização, sim, né, dela. E tem pessoas que podem ter essa autoconsciência e tem outras pessoas que não têm, né? Depende da pessoa, né? Eu acho que todo mundo é possível ter, né? É possível. Mas é possível ver se a pessoa quer ou não. Se ela tá interessada. Porque às vezes o que machuca é familiar. Sabe? Então eu tô acostumado com ele, sabe? Que eu escuto muitas mulheres falando é ruim com ele, pior sem ele. Né? Então tá ruim, mas como é que vai ser se eu ficar sozinha? Quem que vai pagar minhas contas? Quem que vai cuidar dos meus filhos? Quem que vai ser a referência de pai? Né? Então a pessoa tem muito receio do que vai acontecer, né? Ou dá parte na delegacia da mulher e depois retira a queixa. Não, mas isso foi um acidente de percurso, ele não é assim, né? Ele vai mudar, né? Tem muitas mulheres que têm essa tendência de ele vai mudar ou ela vai mudar. E aí você fica uma eternidade esperando a pessoa mudar e às vezes a pessoa não muda. Agora, esse vai mudar é a própria pessoa que sofre ou é outra pessoa que é, digamos assim, mais tóxica, que impõe, que vai dizer que vai mudar? Porque pode partir de ambos os lados, né? Sim. Às vezes a pessoa ela pode falar que vai mudar só para o outro ficar quieto, né? Tipo, tá bom, eu vou mudar isso. Mas no outro dia continua igual. Porque tem um ciclo de violência, né? Então, às vezes a pessoa começa bonzinho, dando flores, não sei o quê. Daqui a pouco tá agressivo, daqui a pouco tá batendo. Daqui a pouco fala que a culpa é do outro, né? E aí, quando o outro resolve tomar uma atitude, aí ele vem e fala, não, esquece isso, né? Traz flores, chocolate. Então, vai de novo esse ciclo de violência. Né? Então, às vezes a pessoa fala isso, como existem muitos abusadores, né, que espancam, né, que ou bebem, agridem a família toda, né, e depois fala, não, eu vou mudar. Né? E aí a pessoa se agarra naquela esperança de que vai mudar e continua com a pessoa. Né? Então, às vezes, você vê relatos de pessoas que romperam esse ciclo, depois de um tempo as pessoas falam, nossa, mas como eu não mudei antes? Como eu não saí desse relacionamento antes? Porque a pessoa não mudou. A pessoa vai continuar daquele jeito porque para a pessoa tá ok. É familiar aquilo. Né? E o outro não conseguiu se adaptar a isso e sai. Mas é muito complicado, dependendo do tipo de abuso que a pessoa sofre, dela se dar conta e sair do que ela vai perder com isso. Né? Principalmente, às vezes, bens familiares. Né? Imagina que eu vou largar a mão. Né? Não vou dar separação de bens, essa coisa toda, né? Então tem várias causas quando você vai perguntar para uma mulher, para um homem, por que você não sai disso? Né? Te machuca, te ofende, te fere, né? Tá ruim para você, a gente percebe que tá ruim, né? Ah, não, mas ele vai mudar, ela vai mudar. Tá. E lembrando um pouco, né? Assim, como é que a gente pode fazer com que a pessoa tenha uma melhor amplitude, né, da sua própria vida do que está passando também, né? Porque mesmo passando por um sofrimento emocional, por sofrimento até físico que seja, ela se mantém, né? Como é que a gente pode fazer assim, poxa, mas ela vai mudar? Não muda. Não muda porque, enfim, é dela. É dela. Eu sou assim. Exato. Né? Agora, a pessoa que sofre isso, né? A pessoa que está nesse relacionamento dito tóxico, né? O que a gente pode falar assim, puxa vida, qual é o grande alerta que a gente pode falar para essas pessoas? De falar assim, poxa, ele não está mudando.
qual é a grande, assim, o grande conselho? Porque a gente sabe que na terapia Exato. é buscar que ela própria responda, Exato. né? Na psicoterapia, na terapia, a pessoa que passa por uma terapia, o terapeuta vai dar, assim, os sinais para ela própria descobrir. Não é isso? Exato. Mas eu acho que a grande sacada mesmo, a virada de chave, é a terapia. Né? Claro, talvez as pessoas encontrem de outras formas, às vezes conversando com algum amigo, se dá conta e tal. Mas na terapia você consegue identificar esses padrões comportamentais, todo esse entorno que você vive, né? E se é saudável ou não. Né, se isso te faz mal ou não, porque às vezes a pessoa tá se sentindo, tá ali naquele ambiente, para ela é familiar, como eu já falei, né? Então, para ela não vê uma necessidade de mudança. Né? Então, quando você identifica isso, olha, isso não é saudável. Né? Isso não é um relacionamento, você não merece passar por isso. E a pessoa começa a se deparar com isso, aí é a virada de chave. Né? Que aí a terapia vai fazer esse papel de... Né, mudar esse entorno, criar ferramentas internas para a pessoa, porque às vezes a pessoa recorre a remédio, né, vai no médico, toda essa questão que é muito importante, porém se você só tomar remédio e não tomar atitudes, você não vai conseguir. Né, você vai continuar ali naquele mesmo ciclo, né, você só toma um remédio para esquecer, ou bebe, né, ou vai para alguma droga, alguma coisa assim, para esquecer aquilo. Né? Então, a terapia, ela te ajuda a ressignificar essas experiências, né? Uhum. É o que o pessoal fala assim no autoconhecimento. Exato. Né? Se conhecer. Inclusive, saber qual o valor que ela tem. Exato. Né? O valor e a estima dela que ela tem, a autoestima dela. Porque muitas vezes essa pessoa perde a autoestima, não Sim. perde? Ela tá tão assim debilitada, tão fragilizada psicologicamente, emocionalmente falando, que ela inclusive pode se desconfigurar, não pode? Ela pode perder a própria identidade. Pode. Né? E o que a gente pode fazer com que essas pessoas, né, durante a terapia, por exemplo, elas se reencontrem? Ela pode se enxergar novamente. Né? Durante o processo Sim. terapêutico, né, você tem toda essa resiliência, essa ressignificação, né, para você poder se olhar, saber quem é você, se conhecer, se reencontrar, né? Porque às vezes a pessoa perde a identidade mesmo, né? Vive para o outro, né? Então eu me esvazio para eu poder ajudar o outro, viver para o outro. Então eu vou em todos os lugares que a pessoa vai, eu participo de todas as atividades que a pessoa participa, eu tenho os amigos, meus amigos são os amigos dele, né? Então eu passo a me invalidar. Né? O que você gosta, né? Qual é o seu hobby? O que você tem de expectativa de vida? Não sei. Né? Então, a terapia te ajuda nesse sentido de você se resgatar. Né? Resgatar essa autoestima, se é que você tinha também antes. Né? Como eu falei, vai muito do que você traz na sua vivência. Né? Se não existe, você precisa criar. Né? Então, você entender que o que aconteceu com os seus pais, com os seus familiares, também não foi algo saudável, né? Que você precisa ter uma identidade, que você precisa se reconhecer, né? Que você precisa ter a sua força de vontade e o seu querer, a sua decisão. Porque às vezes a pessoa fala, tanto faz, o que ele decidir está decidido. O que ela decidir está decidido, sabe? Assim, então você perde a opinião, né? Então, quando você não tem mais esse valor para você já não consegue se enxergar nisso, né? Então, acho que é muito importante que a pessoa consiga retornar para si. Porque uma coisa é você, outra coisa é o seu relacionamento. Né? Você não é o seu relacionamento, né? Você não se esvazia no seu relacionamento. Você tem os seus amigos, você tem a sua família, você tem os seus hobbies, as suas vontades, de repente quer viajar para algum lugar, né? Então, isso tudo tem que ser entendido e recuperado, né? Para a pessoa não se perder nisso. Não se anular, né? Exato. Totalmente. E sabe que a gente vendo todo esse contexto de um relacionamento tóxico, tem um perfil de uma pessoa tóxica? O que a gente pode falar assim? O perfil de uma pessoa tóxica
é essa. Parece que tem um script já que se repete, né? Você pode falar pra gente? É que eu acho que depende muito. São Tá. Vários tipos de pessoas tóxicas. Então tem a pessoa tóxica que é narcisista, que ela vive pra ela e só ela que existe, só ela que importa. Tem a pessoa, por exemplo, que é vitimista. Então ela o tempo todo ela tá doente, o tempo todo a culpa é dos outros, ela nunca se impõe nesse sentido, então ela se vitimiza pro outro falar, não, coitado, né? Ele não tem essa capacidade, então eu preciso estar aqui para ajudar, né? Então você tem uma pessoa tóxica que é agressiva, né? Você tem a pessoa que é agressiva porque bebe, né? Porque faz uso de substância. Então existem vários tipos de perfis de pessoas tóxicas. Né, tem a pessoa que ela é muito controladora, né? Então o tempo todo ela tá ali em cima, né? Porque ela tem medo que a pessoa traia ou faça alguma coisa, né? Então ela fica o tempo todo, né? A todo momento, onde você tá, o que você tá fazendo, não sei o que e tal. Você deixa que a pessoa não viva mais porque ela precisa o tempo todo tirar foto, mostrar onde tá, né? Mostrar o que tá fazendo, se passar um pouquinho já fica preocupado, né? Então é um controle excessivo, né? Então você vê que são vários tipos de perfis. Não existe só a pessoa tóxica é aquela que bate. Não só. Né? Às vezes é o vitimista. Né? Às vezes é o que se faz de coitado para a pessoa ter dó e falar, não posso largar ele, tadinho, né? Ele não pode, não consegue sozinho. Uau, é impressionante, né? Esses perfis, né? São vários perfis, né? De toxicidade de uma pessoa tóxica, né? Sim. E é interessante que, como você falou, sobre as pessoas que se fazem de vítimas, né? Elas literalmente são as que mais sofrem de todas as outras pessoas, né? Então o sofrimento dela é muito maior do que os outros sofrimentos de outras pessoas, né? Ela literalmente, posso falar que essa pessoa vitimista, ela quer para si, né? Ela quer ser vista, por assim dizer, né? Ela quer chamar a atenção para si e o centro é ela, né? Posso falar que essas pessoas extremamente vitimistas, elas têm um lado do ego, o egoísmo para ela? Pode ser. Pode ser. Pode ser também, né? Pode ser várias coisas. Pode ser que ela já era uma pessoa vitimista, né, e continuou na vida adulta. Pode ser que não era e ela percebeu isso como uma ferramenta, né? Tipo, se eu usar isso, eu vou conseguir o que eu quero. Né? Então pode ser várias coisas, que pode ser egoísmo, né? Ou pode ser que ali dentro daquele vitimismo é que ela não queira ter esse protagonismo de falar assim, não, eu vou lá e faço, né? Porque é mais fácil eu falar, eu fiz porque o fulano mandou. Eu fiz porque eu faço porque minha mulher manda, porque meu marido manda, né? Então é muito mais fácil eu culpar o outro do que eu chegar e falar, eu fiz, deu errado, eu tentei, vou tentar de novo, né? Então é muito mais fácil eu me colocar nesse papel de vítima, né? E aí as vítimas, pessoas extremamente vitimistas que são tóxicas, né? Colocando esse contexto, quando ela pede uma ajuda, né? E a outra pessoa não consegue suprir a necessidade dela, ela realmente, né, acusa a outra de que está causando mais mal ainda para ela, né? Para essa pessoa que se faz de vítima. E né? muitas vezes as pessoas desse perfil que vêm para terapia, eles perguntam, o que eu tenho que fazer? Né? Você me diz o que eu tenho que fazer. Né? Para, se der errado, a culpa não foi minha. Né? A culpa, né? Então, exato, é sempre o outro. Sempre o outro. Né? Então, não, eu não sei o que você tem que fazer. Você é o responsável pela sua vida, né? Então, eu posso te mostrar caminhos e você que vai escolher. Né? Então, a terapia também te traz essa autonomia de você ser o protagonista da sua vida. De você poder escolher e falar, eu fiz, deu certo, eu fiz, deu errado. Vamos mudar a rota, vamos continuar na mesma, o que vamos fazer? Né? De você conseguir pensar nisso e de você conseguir projetar isso para você, para o seu futuro, né? E não, mas vou perguntar para minha mãe, vou perguntar para meu marido, vou perguntar, né? A culpa é do outro, né? Do outro, né? Ou o êxito também, né? E o outro que
que é o que sofre também, né? Também. Porque cria-se aquele ambiente de culpa, a pessoa se sente culpada e ela acaba sofrendo também, emocionalmente falando, né? Ela acaba... Sim. Ou não também, Ou né? não também? Não, porque às vezes a pessoa, ela fala assim, você não fez certo, né? Eu falei pra você fazer tal coisa, você não fez, tá vendo? Então, ao mesmo tempo, ela traz que jogam essa culpa nela e às vezes a pessoa fala, não, eu não, você que fez. Se fosse eu, tinha dado certo. Sabe, assim, então é uma codependência o tempo todo ali em torno deles, do casal, né? E falando sobre codependência, né? As pessoas que são dependentes emocionalmente falando, né? Que quando tá num relacionamento abusivo, relacionamento insalubre, tóxico, né? Há esse caso em que há uma pessoa que passa, é codependente emocionalmente, né? É dependente emocionalmente de uma outra pessoa. Sim. Né? Como é que a gente pode também ajudá-las, alertá-las, assim, ter essa percepção, assim, poxa, eu tenho uma dependência emocional. O que é uma dependência emocional e como poder ajudá-las? Então, a dependência é quando você vive em função do outro, né? Então, eu preciso, sei lá, na minha mãe, né? Então, eu preciso o tempo todo validar as coisas com a minha mãe porque eu não consigo fazer sozinho, né? Então, eu não consigo nem, sei lá, ir numa entrevista de emprego e eu já tenho 30 anos. A mãe tem que ir junto. Então, por que a mãe tem que ir junto? Né? Você não pode se virar, não pode ir lá, não pode resolver qualquer coisa. A mãe pode até, né? Mãe, me ajuda aqui e tal, né? Mas você ir sozinho. Né? Então, a pessoa dependente, ela vai criando isso e isso também por parte da mãe, no caso, né? Ou do pai, ela também tem essa parcela de culpa de não liberá-lo. Né, de não dar essa autonomia de tipo, vai sozinho, eu tô aqui qualquer coisa, né? Porque a mãe e o pai, eles vão se tornando uma pessoa que não necessária. Esses são os pais bons, aqueles que não são mais necessários, né? Que a pessoa se vira sozinha e vai embora, né? Autônoma, né? Então, acho que é importante a gente entender essa dependência, da onde vem, por que vem, né? Em que momento? Porque às vezes o pai fala, vai, a criança ou o jovem, né, o adolescente, não, mãe, só se for com você, só se eu vou, não, né? Você tem capacidade, né? Isso serve para qualquer pessoa, né? Porque às vezes a gente também fala assim, uma pessoa que ela tem déficit de atenção, né, algum rebaixamento cognitivo, elas também conseguem. Né? Porque muitas vezes a mãe ou o pai tá por trás falando, não, tadinho, vai junto. Não, deixa a criança se virar, deixa ela ir também. Né? Então aí cresce e fica cada vez mais dependente. Aí só transfere a dependência da família pro cônjuge, né? Sim, sabe? E agora vamos falar mais sobre assim... Falamos, né, sobre o que é um relacionamento saudável, né? Puxamos esse assunto primeiramente. O que é um relacionamento saudável, né? E um relacionamento tóxico, né? Quais são os grandes, assim, sinais mesmo que uma pessoa necessita saber para quem está assistindo a gente? Olha, isso é tóxico. Isso é tóxico. Isso é tóxico. Tem vários, assim, características que a gente pode falar assim, olha... Atenção. Sim. Isso precisa ser muito bem cuidado. Sim. É importante a gente entender, por exemplo, se a pessoa é violenta, né, agressivamente, por palavras, ou te tira os bens materiais, não dá acesso à sua conta, né, você não pode administrar seu próprio dinheiro, você não pode trabalhar fora, né, você tem que viver para ele, né, você tem que dar satisfação de tudo que você faz o tempo todo, a todo momento, né? Então são várias coisas que a gente liga esse alerta. Né? Porque às vezes começa com poucas coisas. Às vezes a pessoa fala, não faz isso, é pro seu bem. Né? Então começa a ligar essa anteninha, né? De, pera, o que eu faço com isso? Né? Será que isso está sendo saudável para mim? Né? Então a partir do momento que te incomoda nesse sentido, né? Então liga o alerta.
né? Então a pessoa foi abusiva, foi agressiva, só pensa nela, não te dá razão, né? Não te dá respeito, não te dá autonomia, não te escuta, não dialoga, né? Então tudo isso é um alerta vermelho de você falar assim, não, pera, tá estranho, vamos entender isso melhor. Né? Porque às vezes a pessoa, mas ele tá sob efeito de álcool, né, tal. Vamos entender melhor. Pode ser que seja o efeito do álcool. Mas e se não passar? Né? E se continuar bebendo ou se depois continuar violento depois que passar o efeito do álcool? Né? Então é um problema. Então, tudo que para você é um problema, que você se sente acuado, você se sente desprotegido nesse sentido, né, de você não conseguir ter essa autonomia, então é um alerta vermelho. Tem que ligar o pisca e falar, pera, vamos pensar sobre, né? E aí vamos remeter um pouco naquela questão, né? Porque o ambiente em si que foi vivido, está sendo vivido, parece que é o normal. Uhum. Né? Não, é normal isso que ele tá fazendo, ela tá fazendo, né? É porque ela é extremamente ciumenta, né? Então, parece que normaliza isso, né? Mas como você mesmo falou, é porque vai gerar um incômodo, né? Em si, né? E você também vai ver no entorno. Né? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que é extremamente ciumento, alguém vai te falar, nossa, mas o tempo todo é assim? Né? Sério que ele faz isso? Ou ela faz isso? Sério que você não pode, né? O seu celular é uso comunitário, né? Você não pode pôr senha, não pode ter uma privacidade. Sério que isso, aquilo? Você vai percebendo o entorno, né? As pessoas ao entorno vão te avisando. Ou mesmo pessoas da família, né? A não ser que te tirem tudo do convívio, né? A pessoa não pode nem ver a família. Aí já é um problema muito mais grave. Né? Então, se não te deixa ver sua mãe, você não pode almoçar com a família, né? Não pode ir conversar com um amigo da escola. Tá estranho. Uma proibição, né? Uma limitação da sua própria liberdade. Exato. Né? Em vários aspectos, né? No aspecto de locomoção, no aspecto de ser como ela deseja ser. Exato. Né? Ou desejar fazer o que ela deseja fazer, né? Exato. Né? E como é que a gente pode, né? Nosso tema hoje é superando o relacionamento tóxico. Vamos ajudar essas pessoas a superarem? Sim. Como vamos fazer? Perdão, vamos fazer terapia? Eu indico terapia? Indicamos? Sim, eu indico sempre. Terapia sempre. Sempre, sou bem suspeita a dizer. Sim, e uma das questões assim, que ainda há um certo receio, né, de procurar um profissional. Sim. Né, por estigma, ou enfim, várias situações que ela fala, não vou com a psicóloga, eu estou bem. A pessoa tá chorando, passando por situações familiares ou de relacionamento, a pessoa tá chorando, fala assim, não, mas eu não vou na psicóloga, no psicólogo, né? É muito comum isso, né? Muito comum. Vamos falar essa parte nesse momento sobre isso? Sim. Como é que a gente pode ajudar as pessoas que têm esse tipo de visão, né? Eu acho que é importante também ambientes como esse, né, do podcast, para a gente poder falar, né? Porque às vezes a pessoa, ela nem chegou na terapia ainda. Ela ainda está se entendendo o que é o relacionamento abusivo. Eu sou uma pessoa abusiva, eu estou num relacionamento abusivo, né? Então eu acho que é importante o podcast, por exemplo, você trazer essas informações para a pessoa ver e falar, vou estudar mais sobre isso, né? Vou entrar lá e pesquisar mais. Então, acho que é importante também ter esse diálogo para as pessoas poderem entender o que é. E aí, chegar na terapia. Sim. Sabe, vou fazer um parênteses, tá? Uhum. Você acredita que eu só fui conhecer esse termo relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, por causa da minha filha mais nova? Sério? Foi através dela que ela falou assim, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Aí eu falei assim, relacionamento abusivo? Não sabia. Foi ela que me ensinou. Ela, a minha filha mais nova. Tá vendo? E isso, anos atrás. Falei, cara, eu vou pesquisar sobre isso. O que é isso?
Exato. Então, você vê o quanto é importante a gente trazer o conhecimento. Até para a criança, para ela entender o que é isso, né? E aí ela pode ajudar o pai ou a mãe, de repente, mãe, o pai está sendo abusivo, a mãe está sendo abusiva, né? Então você vê o quanto é importante isso, né? A gente poder trazer isso, a gente poder escrever sobre isso, né? Porque às vezes a pessoa não assiste TV, mas ela vai ler, vai entrar na internet e vai conseguir ver. Então é muito importante a gente trazer essa informação. Aí eu vou, novamente, tá? Vou te interromper, me perdoa. E aí eu comecei a pesquisar. Relacionamento tóxico abusivo, relacionamento abusivo. Comecei a pesquisar e vi vários vídeos. E é interessante que eu me identifiquei. Olha. Assim, tá? Sim. Eu me identifiquei em contextos, né? Pessoais. Que, caramba, é isso. Enfim, eu entendi. Porque eu me coloquei no que a pessoa estava falando. Eu me vi no que a pessoa estava falando. Falei, nossa, olha só, impressionante. Exato. Porque às vezes é aquilo. Às vezes a pessoa não se dá conta que ela é tóxica. E isso tudo bem, não é um problema, né? O problema é a pessoa saber e continuar sendo, né? Porque às vezes a gente tá na ignorância. A gente não sabe o que é aquilo, né? Então a gente... De novo, a gente trouxe da infância e pra gente é ok a gente ser uma pessoa controladora, por exemplo. Né? E aí lá no ambiente, né, no seu relacionamento, que a pessoa vai falar, não, mas isso tá demais. Não tô gostando, não quero. E é aí que você vai se dando conta disso. Não, eu vou só... Vou me corrigir, tá? Eu vi no que eu passei, né? De que eu passei assim, na pele, tá? Eu identifiquei personalidades dito narcisistas, etc, tá? Porque, digamos que eu passei por isso, né? E aí eu entendi muito mais sobre esse tipo de tema, esse tipo de assunto. E quando eu comecei a estudar mais e mais e mais, eu falei assim, poxa, eu passei por isso. Eu entendo o que ela fala, porque eu passei por isso, né? Assim, o sofrimento, né? O sofrimento que eu passei, né? E é lógico, por isso que quando você falou assim, nossa, eu vou falar agora que eu fui alertado pela minha própria filha a descobrir esse tema e aprofundar cada vez mais. E é interessante que eu tenho um canal, né, Eduardo Nomoto, que fala sobre isso, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, relacionamento narcisista, principalmente, do transtorno de personalidade narcisista, principalmente, né, que por algo que eu tenho uma percepção maior de vivência, por assim dizer, né, e aí eu entendi mais. Desculpa te interromper, né, mas perfeito. Como você falou, né, que o podcast é importante. Aí eu pensei, nossa, realmente é importante, analisando bem. Muito. Né? Você enfatizou isso, que é uma grande ferramenta para as pessoas terem. Exato. E aí o meu ímpeto é, quando eu falo sobre relacionamento, buscar relacionamento saudável. Nós desejamos, Sim. né? Todos nós desejamos ter um relacionamento saudável. E, inclusive, nós sermos também saudáveis. Sim. Né? Que... Quando há uma toxicidade dentro da gente, vamos dizer assim, quando a gente é ruim, vamos dizer, a gente não quer ser ruim. A nossa essência, né, quando é boa, ela deseja melhorar. Sim. Buscar melhora. Crescer para se desenvolver para melhorar. E não piorar. Sim. Né? Nosso instituto, né, se tornar uma pessoa ruim, ou uma pessoa péssima, uma pessoa desqualificada, por assim dizer, né? Assim, do ponto de vista do seu eu. Né? E aí o que acontece? Eu desejo realmente que as pessoas tenham um relacionamento saudável, busquem um relacionamento saudável. Eu falo sobre relacionamentos tóxicos? Falo, tanto que eu, né, sugeri para você esse tema. Né? Pode falar sobre superando relacionamento tóxico? Se não, bora falar sobre esse tema, vamos sim. E para quê? Para as pessoas possam superar. Sabe? Porque tem um grande sofrimento emocional, diga-se de passagem, né? Talvez quem passe por um relacionamento tóxico, narcisista, principalmente,
talvez seja um dos maiores baques emocionais, Exato. na minha concepção. E é pra vida, né? Às vezes a pessoa teve um relacionamento de pouco tempo, mas aquilo fez tanto mal pra pessoa que ela ficou com medo, ela não se relaciona mais, ela tem receio, né? Então tudo que a pessoa vai fazer, ela já acha que vai apanhar. Então ela já cria um trauma que é uma coisa que muitas vezes demora anos pra sair, né? Pra pessoa conseguir ter um relacionamento novamente. E tem gente que não tem nunca. Né? Passou por um casamento ruim, né, abusivo, depois que separa ou a pessoa morre, nunca mais. A pessoa fala, não quero, eu evito a todo custo, porque aquilo fez muito mal. Então o medo de dar errado de novo é maior. E não se relaciona. Não se relaciona nunca mais. Exato. Ela se fecha. Exato. E é interessante, Karina, que quando isso acontece, né, há um sofrimento também. Não há um sofrimento? A pessoa, quando se fecha, ela se blinda tanto que não tem mais nenhum novo relacionamento. Não há um sofrimento também? Sim. Né? Porque eu creio que nós fomos criados para nos relacionar, né? Ter um relacionamento, Uhum. né? Com outra pessoa, tudo mais, né? Eu creio que quando a pessoa está sozinha em vários aspectos, né? Eu creio que há um sofrimento, né? Depende. Eu acho que é muito relativo isso. Porque existem pessoas que se sentem bem sozinhas. É claro, né? Ela pode ter um relacionamento, e às vezes não teve trauma nenhum. Né? Às vezes a pessoa ela vive bem sozinha e ela prefere assim. Né? Então, para ela, tá ok. Tá resolvida essa parte. Né? Então, ela consegue ter uma vida, até porque você pode pensar em padres, freiras, que também têm uma vida, né, celibatária. E eles vivem bem. Né? Ou pelo menos, esperamos que sim. Né? Mas eu acho que é importante você entender o que é uma solidão tranquila, saudável, e o que não. E o que é uma solidão porque a pessoa escolheu para não sofrer mais. Legal enfatizar isso. Porque, claro, há pessoas e pessoas. Sim. Né? Realmente, tem pessoas que estão só e estão ótimas. Sim. Muito melhor do que... Não, é porque às vezes o relacionamento, dependendo de o que você quer, porque às vezes também tem muitas expectativas, né? O outro quer casar, quer ter filho, aí o marido quer viajar, não quer ter filho, aí a mulher não quer viajar. Então tem o relacionamento são muitos fatores que precisam dar certo. Né? Então, quando a gente atende na terapia de casal, a gente fala muito sobre isso. Porque às vezes a pessoa não é só o amor que vai juntar a pessoa, os ideais, né? Ou porque é bonito, achei bonito e tal. Tem uma série de coisas, tem religião, tem jeito de criar os filhos, se vai ter filho, se não vai ter filho, como é que vai criar, em que igreja se vai, se não vai, que escola que vai, se vai comer carne, se não vai comer carne. É uma infinidade de coisas que às vezes as pessoas não estão dispostas a isso naquele momento. Ou talvez não queiram, às vezes a pessoa não quer ter filho. Né? Então acho que é importante também entender isso. Né? E no relacionamento tem muitos fatores que fazem com que a pessoa esteja bem com o outro e que não. Sim. Vamos lá. Eu estava pensando agora aqui sobre a questão da chamada maturidade emocional e imaturidade emocional, né? Que há pessoas de uma idade avançada que têm uma imaturidade emocional, enquanto que há pessoas jovens que têm uma grande maturidade emocional, né? Qual é a tua visão sobre essa parte? Eu acho que aí também entra nessa questão do quanto você está disponível para isso. Né? Porque às vezes, se eu estou disponível para aprender, para ser uma pessoa melhor, não importa a idade, eu estou disposta a aprender. Agora, aquele que se fecha, né? Já aprendi tudo, já sei tudo, não preciso de mais nada, não preciso de médico, não preciso de terapeuta, né? Então você se fecha naquilo, na sua verdade absoluta, e você perde
de conhecer novos horizontes, de conhecer novas pessoas. Às vezes você tá conversando com a pessoa, sei lá, no trem, num cafezinho, e a pessoa te fala alguma coisa que você fala, é mesmo, não pensei nisso. E a pessoa vê aleatoriamente e te falou alguma coisa. Né? Então você vê o quanto é importante a gente estar no mundo. Né? Porque se a gente se fecha no nosso mundo particular e pronto, acabou, né? Então eu me privo de verdade de viver coisas novas, né? De que podem ser legais ou não, mas pode te servir de aprendizado para o futuro, né? Sim, sim. Ok. Voltando um pouquinho ao nosso assunto, né? Sobre superando relacionamentos tóxicos, né? Aquela pessoa que sabidamente está sofrendo emocionalmente, né? E vamos falar sobre aquela pessoa que persiste, mantém ou continua nesse relacionamento, né? Não, ela fica junto com a outra pessoa que é tóxica. Como é que a gente pode poder ajudá-las? O que a gente pode fazer para ajudá-las? Então, eu acho que é importante também a pessoa entender em que momento que ela tá da vida dela. Porque, às vezes, tem pessoas que passam, por exemplo, na terapia e que elas não estão dispostas para estar abertas para isso. Então, se você falar assim, olha, seu relacionamento é abusivo, seu relacionamento é tóxico, imagina, não. A pessoa está sofrendo, está em sofrimento, mas jamais. Né? E aí a pessoa volta daqui a 5 anos e fala, nossa, você tinha razão no que você falou, eu acho que eu vou dar mais atenção a isso. Estou disposta a isso. Né? Então, tem que ver também se a pessoa, sabendo que ela está passando por isso, se ela está disposta a isso. Tanto para, se a pessoa não mudar, para você sair desse relacionamento, né? Quanto para você já sair antes de esperar a pessoa mudar. Porque às vezes pode ser, porque às vezes a pessoa fala, e se ela mudar e eu não estiver mais com ela, e ela estiver com outra pessoa, como é que vai ser? Né? Então a pessoa tem medo de ser trocada também. E às vezes pode ser que a pessoa larga, né, separa do marido, da mulher, e sei lá, daqui a 5, 10 anos a pessoa está muito melhor e eles conseguem reatar. É possível. Né? Às vezes a pessoa precisava desse choque de realidade, né, da separação, para a pessoa poder cair na real do quanto a pessoa era ruim, do quanto fazia mal, né? E a pessoa dá essa volta por cima. É possível, né? E às vezes não, às vezes a pessoa termina e depois ela se dá conta que era melhor ela arrumar outra pessoa. Nossa, é o momento, né? Porque é o time, né? Sim. É um time. Porque ela vai... vai se autoconscientizando e naquele momento não é aqui de se conscientizar. Exato, não está aberto a isso. Não está aberto. Né? Não é o time, não é o momento para aquela situação. Para e às mudança. Vezes, às vezes a pessoa tem medo da mudança, né? Olha. O que isso vai gerar para mim, será? Tem medo de mudar. Muito. Mesmo muitas pessoas. Porque ela tem um medo de piore, por exemplo. Exato. Que é aquele famoso bordão, né? Ruim com ele, pior sem ele. Então, se eu largar dele, vai ficar muito pior. Né? Então, se ele fala que eu sou inútil, que eu não sirvo pra nada, que eu não sei fazer nada, então se eu ficar longe dele, então realmente minha vida vai piorar muito, porque é ele que me ajuda. Isso é muito comum? Muito ruim comum. Com ele, pior... Como é que é? Ruim com ele, pior sem ele. É muito comum? Muito comum. E aí a pessoa persiste e se mantém. Exato. Nesse tipo de relacionamento. Muito comum, muito comum. Principalmente com mulheres. Principalmente com mulheres. Porque elas têm medo. Né? Ou porque já foi injetado para elas que não tem condição. Né? A pessoa... Você tem que viver comigo, porque eu que te ajudo. Eu que pago suas contas, você não consegue trabalhar, você não tem capacidade, né? Você, imagina, você é burra, você não tem capacidade de fazer isso. Né? Então a pessoa fala, realmente, ele tem razão. Eu preciso estar com ele. E aí a pessoa vai vivendo desse jeito, né? Com medo de que se sair dessa situação, piore. E olha que você falou assim, você é burra. Isso é muito comum, esse tipo de palavreado, né? Esse tipo de contexto. A outra pessoa fala um rótulo. Exato. E a pessoa que escuta
acredita naquilo lá. Exato. E aí, com essa questão de ficar acreditando no que a outra pessoa falou, ela sofre também, não sofre? Com certeza. Ela... Principalmente se veio de antes, né? Então a minha mãe já me chamava de burra e agora meu marido me chama de burra. Então é isso mesmo, eu sou burra. Logo, né, eu sou burra. Né? Então ela vai criando isso, internalizando aquilo, introjetando e pronto, né? Não tem como. Eu não consigo fazer uma faculdade, eu não consigo até mesmo terminar o 2º grau ou fazer o fundamental, não consigo, não tenho capacidade. Isso é muito, muito comum. Muito comum. Vamos lá, porque necessariamente não há uma violência física, mas a psicológica, ela é literalmente 100%. Ou estou enganado? Acredito que sim. Né? Porque a própria agressão física já é, emocionalmente falando, já é agressiva, né? Quando há uma agressão física, já está embutido uma agressão verbal, né? psicológica, né? Do simples, a pessoa receber um tapa, vamos dizer assim, a pessoa nela já cria um abalo emocional, né? Sabe? E o que eu fiquei pensando agora há pouco também, Karina, é assim, há casos em que numa conversa acalorada, a pessoa que é dita tóxica, ela, vamos dizer, induz ou provoca, ou o contexto faz com que a outra pessoa também tenha uma reação enérgica ou destemperada ou abalada emocionalmente falando, né? E aí essa pessoa que teve um destempero reage de uma forma exagerada, ou verbal, ou física que seja, né? E aí essa pessoa aqui é que é a pessoa que é descontrolada, emocionalmente falando, né? Isso acontece bastante. Também. Né? Ela tem um equilíbrio, vamos dizer assim, só que chega um momento em que não suporta a pressão que ela sofre perante essa pessoa que é tóxica, né? E ela tem essa reação. Ela reage frente a uma ação do outro. E às vezes o que acontece muito é que quando a pessoa se desestrutura, aí é louca. É isso que eu... Tá vendo? Você é louca, você é burra, você não dá conta. Aí o outro ratifica, né? Exato. Ratifica, confirma, bate o martelo e fala, você realmente é isso que eu falei que você é, né? Acaba confirmando, né? Porque ela teve uma reação hiper exagerada, por assim dizer, violenta, inclusive, e ela é rotulada como a louca, né? Sim. O louco, enfim. Né? Mas só que a origem não é dela, né? Não é dessa pessoa que... A pessoa já passou do limite, né? Ela já não aguenta mais, né? Ela já tenta, de alguma forma, mostrar que aquilo não tá legal. E aí, pro outro, ela é louca. Ela é exagerada. Ela gosta de fazer show, gosta de dar show, né? Gosta de dar show na rua. Então, é muito comum isso também, né? E o que a gente pode fazer para ajudá-las? Olha, essas pessoas, geralmente que elas estão tentando, de alguma forma, impor algum limite, ela já está num nível um pouco mais avançado para entender aonde é o lugar delas. Ela já não fica mais quietinha, sim senhor, é isso, não vou fazer mais, prometo que eu vou melhorar. Ela já começa a falar, não, pera, não quero. Então elas mesmas já começam a entender que tá estranho, né, que eu posso estar passando por um relacionamento abusivo. Então é importante que ela mesma já consiga esse caminho, ou ela vai para terapia, ou ela realmente sai fora, né? Ela consegue se livrar disso, ou pelo menos sair para entender, porque às vezes você tá tão emaranhado ali no relacionamento que você não consegue ver, né? Então às vezes quando você sai do relacionamento, você consegue
visualizar melhor, né? Percepção. Sim. Né? Percepção. Por isso que eu creio que a terapia Exato. dá uma amplitude na visão dela, né? Consegue ampliar a visão do que ela tá passando, né? Porque a gente tá olhando de cima, né? Olhando pro relacionamento como um todo, né? Como se fosse um quebra-cabeça, né? E ela vai começar a enxergar mais ainda o que acontece dentro de si também, né? Exato. O que acontece dentro, né? Poxa, eu tô assim, reagindo dessa forma, por isso. E se essas mulheres que são rotuladas, principalmente mulheres, né, como burras, loucas, se elas entendessem o valor que elas têm, né, essa potência que as pessoas têm dentro delas, elas não precisariam passar por isso. Ou eles, né? Porque tem muito homem também que se submete a isso, né? Não precisa. Né? Então, ver que tá no limite, é preciso agir. É preciso fazer alguma coisa. Não precisa ficar sofrendo. E de uma forma, como se fala, com a inteligência emocional. Exato. Né? De saber quem ela é, de saber o valor dela, né? Quem ela realmente é, a identidade dela, né? Pra ela falar assim, poxa, eu não permito mais esse tipo de situação, né? E vamos dizer assim que ela começa a ter essa percepção, só que a outra pessoa, ela acentua mais ainda o grau, né, de violência verbal, que seja, ou psicológica, né? Ela acentua mais ainda. Ela pode também ter essa reação. Pode. Né? E aí ela fica, essa pessoa que passa por esse relacionamento, ela vai se sentir mais assim, como posso falar, pressionada. Né? Eu acho que é importante a pessoa realmente procurar os direitos dela. Realmente ir na delegacia da mulher. Às vezes não necessariamente para dar queixa, mas para você se inteirar de como funciona. Né? Porque às vezes a pessoa tem medo de ir até a delegacia. Às vezes você vai lá só para pegar uma informação, entender como funciona. Né? Ou às vezes procurar um advogado, né? Para entender o que você consegue fazer nesse sentido. Então, a partir do momento que ela vai lá na delegacia, recebe a informação, ela já volta instruída. Ela já não é mais aquela pessoa ignorante que não sabe o que tem que fazer. Ignorante no sentido de não saber, né? De não ter a informação. Então, ela já volta instruída. Olha, se você fizer isso, eu não vou aceitar. Ou eu vou fazer... Aí sim, eu vou fazer o BO. Né? Um boletim de ocorrência. Então, é importante que a pessoa consiga também se empoderar disso. Né? Porque às vezes a pessoa não se dá, tem medo, tem receio, tem medo de fazer o BO e aí não se instrui, né? Ou então se fecha, não conversa com ninguém, porque às vezes o próprio fato de você conversar com alguém que entenda o que você está passando, ela consegue já te falar, amiga, presta atenção, vai atrás. Né? Então, se você vai numa delegacia para você pegar informação, né? Se você for bem atendida, claro, porque tem delegacias e delegacias, né? Você vai ter uma instrução que você consiga saber o que fazer. Né? Você não se sentir tão desamparada. Ou desamparado. Né? A famosa rede de apoio. Exato. Né? Buscar essa rede de apoio, tanto jurídico como psicológico, exato, como familiar. Isso. Né? E familiar, inclusive, da sua alta confiança, né? Que não tenha proximidade da pessoa que é abusiva. Sim. Né? E essa rede de apoio pode ser N pessoas. Pode ser a enfermeira, sabe? Aquela pessoa que se machucou, né? Ou apanhou e vai para fazer um curativo, alguma coisa. Pode ser a enfermeira. Pode ser o médico, né? De te dar essas informações. Né? Então, às vezes a gente fica pensando, não, mas você só pode se for advogado. Não, qualquer um pode te ajudar. Assistente social. Exato. Né? Serviço de assistente social da cidade, do município. Exato. Quer dizer, buscar essas informações. Buscar esse conhecimento. Né? Esse amparo. Exato.
Porque às vezes a pessoa se sente sozinha mesmo. Ela pensa que, principalmente quando é vedado toda essa, né? Você não pode sair, não pode ir pra família, não pode ver ninguém, não pode não sei o quê. Então você fica ali naquele mundinho, você só vive com a pessoa, né? E você não tem acesso à informação. Então, às vezes, você se sentir acolhido por alguém, seja um assistente social, a médica, enfermeira, de falar, olha, estamos juntos, né? A gente vai fazer alguma coisa, a pessoa já se sente amparado, né? Porque às vezes nem da família ela tem esse apoio. Eu vou te falar uma situação que eu passei, né? Que eu comento, eu faço esses vídeos no meu canal, Eduardo Nomoto, e uma pessoa me chamou no chat de uma rede social e ela falava assim que ela não podia sair de casa e eu falei assim, poxa vida, procura uma rede de apoio. Quando você for numa consulta, marca uma consulta. Aí ela falou assim, mas ele me acompanha, ele vai junto comigo, né? Ele vai dentro da sala, né? Enfim, mas aí eu comecei a falar, verifica uma outra forma. Quando você for a algum local, pega e vai buscar essa ajuda, né? Então eu comecei a orientar dessa maneira. Você vê como é importante essa informação de você se colocar à disposição? Por isso que a pessoa chegou até você. Né? Então, o quanto é importante, porque às vezes a pessoa não tem para onde correr. Olha isso. A pessoa se sente tão sufocada que o marido segue até na consulta, com medo do que vai falar. Né? Hoje em dia tem um movimento, né, que você pode fazer um X na mão, mostrar, né, que você consegue demonstrar para outra pessoa que você está sendo de alguma forma agredida, né, e você não quer, a pessoa não consegue se mostrar, né, não consegue falar, então ela faz alguma coisa. Até no bar hoje em dia eles colocam isso. Né? Então, se você está sendo importunada por alguém, né? Então você faz alguma coisa, algum movimento com a mão, as pessoas são treinadas para isso. Né? Então, acho que é importante isso também. Sim, esse tipo de alerta, né? Sim. Esse tipo de conhecimento, né? A pessoa conhecer essa forma de se proteger, né? Exato. É por isso que a gente está falando sobre isso, superando o relacionamento tóxico, né? Uhum. Porque isso é altamente, nossa, tóxico e enfim, perde toda o respeito humano, né? Exato. O respeito humano com a outra é algo, enfim, é algo que não casa, né? Com a normalidade. Sim. Né? É algo que pra gente não é normal. E é muito mais comum do que a gente imagina, porque às vezes a gente pode estar passando por coisas, né, pessoas próximas a gente, nossa vizinhança, né, ou no prédio, e a gente não sabe. Né? Então é importante também a gente estar atento. Né? Então, se você vê um vizinho do que, né, de repente é ignorante com a mulher, o jeito que trata, não sei o quê, presta atenção. Né? Porque também nós somos responsáveis por isso. Porque às vezes a gente fala, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Mas falava, né? Se falava. Né? Então hoje em dia as pessoas até falam, né? Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Né? Então é importante a gente perceber o entorno também. Porque às vezes a pessoa ela não tem essa ajuda, não tem a rede de apoio, mas você tá vendo. Então você pode fazer alguma coisa também. Né? Nem que seja uma hora que ela foi jogar o lixo, você ir lá e falar, olha, tô aqui, você precisa conversar, se quiser vem aqui e tudo. Né? Então às vezes a gente não percebe, mas o pouco que a gente faz já ajuda uma pessoa. E que eu penso assim, sabe, Karina? O físico é muito fácil de identificar. Assim, fácil por assim dizer, né? Fácil de identificar que teve uma toxicidade física. Agora, o grande é a toxicidade emocional. Sim. Né? É como você tá falando também. É muito sutil às vezes, muito velado, é imperceptível, né? Tem uma palavrinha assim
que é falada com uma intenção de diminuir a outra pessoa, de rebaixar a outra pessoa, de abalar, inclusive, a outra pessoa, emocionalmente falando. Sim. Né? De rotulá-la de uma forma. Até um comentário que seja, né? Às vezes um comentário que a pessoa faz e parece que é o normal aquele comentário. Pode ser até um comentário de uma, como posso falar? De um tom de voz ameno. Só que está embutido algo ruim. Sim. Né? Algo assim, mal. Provocar o mal dentro da outra pessoa. Sim. Né? Como se fala, colocar inverdades naquele contexto para aquela pessoa, né? Ou algo que vá deixá-la realmente, deixá-la mal emocionalmente falando, dar um incômodo, como você mesmo falou, incômodo interno, né? E vai se perpetuando, vai se mantendo esse tipo de comentário, frase, né? Ou uma ironia, uma brincadeira, né? Que o pessoal mesmo fala, né? Então a gente tem que estar bastante atento com essas brincadeiras, né? Exato. Né? Não que a gente, como é que se fala? Se vai se vitimizando. Não, não é isso. Mas tá atento. É igual a questão do bullying, né? Então, enquanto todo mundo ri, ok. Agora, quando uma pessoa, você faz uma brincadeira e a pessoa atingida não ri, né? Então é um problema. Né? Temos um problema, né? Então é importante também, a partir daí, né, do bullying também, que às vezes acontece no relacionamento abusivo, né? E a pessoa não se dá conta, né? Ela acha engraçado. O bullying do próprio relacionamento, né? Exato. Porque é bullying em cima de bullying em cima de bullying, né? Exato. Né? A todo momento. E esse bullying pode desqualificar outra pessoa, né? Sempre no intuito. Tá rindo, mas tá, né, batendo com luva de pelica, né? Como dizem. Realmente é tóxico isso, né? Sim. Não? É uma toxicidade bem... Sim, você quer atacar. Você vai no intuito mesmo de falar aquilo pra pessoa pra atacar. Né? Então, pra que aquilo, né? Aonde você quer chegar com aquilo, né? Ou a outra pessoa também. Que finalidade pra Exato. quê, né? Qual a finalidade desse ataque aí? Exato. Né? Um ataque velado. Exato. Sutil. Né? Que a pessoa... Poxa vida, não achei legal. Né? Não achei bom. Né? A gente chama de duplo vínculo, né? Que é o que eu falei da questão do bate, mas eu gosto, né? Não faz isso, mas vai lá e belisca, né? Que muitas mães têm esse costume, né? Então a gente chama na psicologia de duplo sentido, duplo vínculo. É uma coisa, uma dualidade. Exato, né? Que aí você fica na dúvida se é bom ou se é ruim, né? Porque a pessoa fala uma coisa pra te agredir, mas fala rindo, né? E você fala, estranho, né? É uma distorção cognitiva incrível, Exato. Não? Dá uma distorção, não dá? Na mente da pessoa que passa por isso. Fica assim, nossa, que isso? Fica confuso, Exato. Como se diz, né? Fica um ambiente confuso. A pessoa também vai vivenciando essa confusão aqui, né? Dentro da sua própria mente, né? Do seu eu, né? Da sua pessoa, né? Nossa, isso é danoso, né? Pesado, né? Pesado, né? O que vai gerando na pessoa. A longo prazo, né? Prazo. Nossa. Pensando bem, é maldade, né? Se já é ruim num relacionamento, imagine para uma criança que passa por isso ao longo da vida. Né? Até porque tem essas questões de abuso e tudo, né? Então, familiares que abusam da criança e depois falam, não conta nada, né? O tio te ama, sabe essa coisa assim? Então também a criança já cresce nesse sentido, ela não sabe o que levar, né? O que é certo e o que é errado, né? Que é um tio que eu gosto, né? Porque que ele
Ele não ia me fazer mal, né? Porque ele me protege, né? Exato. Deveria me proteger, né? Que é o que acontece também nos relacionamentos abusivos nessa questão de sexualidade. Né? O cara abusa da mulher, né? Ou seja, ele faz sexo sem consentimento e é ok, porque somos casal. Então eu tenho que aceitar. Eu particularmente falando, cada pessoa é uma pessoa, né? Eu já até comentei sobre isso aqui nesse local, nesse podcast aqui, né? Que eu penso assim, isso é algo particular. Um homem jamais deve avançar um sinal sem a permissão. De qualquer natureza, assim, física que seja, né? Se a mulher não permite, é não. Não é não, ponto. Uhum. Sabe? E, enfim, é algo que não bate, como eu falei, sabe? Não é o normal, sabe? Pra mim, é tipo essa natureza de avançar o sinal sem a permissão, sabe? Amarelo, ficou amarelo, opa, peraí, parou, amarelou, ponto, né? Principalmente vermelho. Sinal vermelho, aí mesmo, Uhum. né? Jamais avançar. O homem que faz isso, eu falei, o homem que faz isso não é homem. Né? Uhum. Não é, pra mim, não é homem. No dia eu fiquei até exaltado com a pessoa. A forma que eu falei bem exaltado, porque pra mim isso não é homem. O homem que avança o sinal pra mim não é homem. É tudo menos homem. Então, porque pra você teve uma relação saudável, né? Uma relação familiar saudável. Então, pra você entende esses limites. Agora, tem pessoas que não tiveram e pra elas tudo bem. Porque às vezes passa de geração, né? O pai fala, é homem, tem que fazer mesmo, tem que, né? O homem tem que ser garanhão mesmo, né? Então, vai passando de geração. Então, é normal fazer isso, né? Aceitável. E não é, né? A partir do momento que você está falando do corpo da outra pessoa, né? Da outra pessoa. Não é sua posse, né? Não, jamais. Não. Não é seu, né? Exato. Pessoa. Eu ia falar uma coisa aqui particular minha, mas não vou falar não, porque pode não é polemizar, mas eu jamais avancei o sinal, realmente, jamais. Eu perguntava, né? É isso mesmo, enfim. Mas enfim. Karina, qual é uma grande dica que você daria para as pessoas que superarem o relacionamento tóxico? Acredito que é uma pergunta que a gente precisa sempre se falar é se eu mereço isso, né? E não se cale. Não se cale, de forma alguma. Né? Então, se você acha que você não merece isso, se você está passando por alguma situação que você acha que não merece, não se cale. Né? Procura uma rede de apoio, procura qualquer pessoa que seja, a delegacia, o assistente social, né? Vai atrás, né? Procure informação, busca informação, vê o podcast, né? Vai atrás, né? A partir do momento que você vai se inteirando do contexto todo, você vai vendo o que é normal e o que é saudável e o que não. Né? Você vai entendendo isso e você vai vendo se é isso que você quer para você. Né? A longo prazo, quanto isso vai te fazer mal. Né? Então, acho que é importante você se perceber nessa relação, né? E você não se calar. Né? Você conseguir ter essa fala. Se você não tem essa fala dentro do relacionamento, busca fora. Né? Procura pessoas para conversar. Né? Entende o contexto. Né? É normal isso? A pessoa não deixar eu falar com os meus familiares? É normal eu não ter direito de fala? É normal eu não poder usar uma roupa que eu quero, a hora que eu quero? Né? É normal? Né? Se pergunta, se questiona. Né? É isso que eu quero para minha vida? Eu tô feliz do jeito que eu vivo? Se você tá na dúvida,
já é uma questão para se pensar. Real, verdade. Se tá na dúvida, tá incomodando, né? Não precisa nem falar não, né? Tá feliz? Não precisa nem falar. Ficou na dúvida, já é questão. Tá em cima do muro. Exato. Porque a dúvida já gera um incômodo, né? Gera um conflito, vamos dizer assim, né? Interno, né? E que bom que gera. Que aí vai gerar uma mudança, né? Vai gerar mudança. Pra melhor. Esperamos. Esperamos, né? Esperamos que seja pra melhor. Né? Pra ela. Karina, eu vou te fazer... Vou falar uma palavrinha só pra... Porque eu gosto de falar sobre isso, tá? Eu vou falar uma palavra, dessa palavra você fala outra. Tudo bem? Tá? Tá. Família. União. Pátria. Honestidade. Supremo. Supremo. Resiliência, motivação. Acho que tem a ver com o que você traz mesmo. Deus. Deus. Onipotente. Uau. Me explica mais sobre isso. Sobre Deus. Onipotente. É uma forma de você ver o mundo, né? De você entender que tem uma pessoa acima, né? Um ser que está ali para você, né? Acima de tudo, né? Então é onipotente. É difícil se descrever com uma palavra só, né? Sim. É muito mais intenso, né? Abrangente. É muito. Muito amplo, né? Muito amplo. Dá pra gente fazer um podcast só disso. Dá pra fazer um podcast sobre isso, sim, com certeza. Karina, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Espero que tenha... Adorei o espaço, adorei estar aqui. Que bacana. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Te admiro bastante. Obrigado. Você quer deixar algum recado final para as pessoas aqui? Eu gostaria mesmo de que a pessoa, ela pudesse, né, com esse podcast, a pessoa conseguisse entender que é preciso não se calar, né, que é preciso você buscar apoio, buscar ajuda, você não está sozinho ou sozinha, né, você sempre é possível você fazer algo para mudar e realmente acreditar que a mudança é possível. Né? Então é importante você, se você não buscar terapia, busca ajuda, né? Se você buscar terapia, é possível, né? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro, é muito caro, né? Tem posto de saúde, tem escola, né? Clínica escola, sempre é possível, né? E tem pessoas que fazem atendimento com valor social. Então sempre é possível você buscar ajuda, né? Não desista, né? É possível. Legal, obrigado. Posso colocar a tua rede social, né? Pode, por favor. Opa, vou colocar aqui, deixa só. Olha, é @carinaevangelista.psi. Isso. Tá certinho? Certo. Karina, muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Obrigada para todo mundo aí também que participou com a gente. Sim, que as pessoas que têm assistido, né, possam superar relacionamento tóxico. Sim. Né? Entender, né? Entender, né? Saber o contexto que ela tá passando e poder superar, né? É isso que eu desejo. Que a gente deseja que as pessoas melhorem cada vez mais, né? Dentro de si. Sim. Né? E para outras pessoas e com o mundo, né? E é tão bonito, né? Quando a pessoa se procura, faz uma terapia, faz uma busca, né? Por um autoconhecimento, né? Independente do que seja, né? Eu acho que é muito bonito, né? Sim. A pessoa começa a florescer, né? Muito. Eu fiz terapia, né? Diga de passagem, né? Após passar por uma situação X da vida, eu fiz, aliás, eu indico para muita gente. Não passa em consulta, tu tomar papapá,
Tá triste, tá bom, encaminhava. Muito bom, muito bom. E é muito importante ter esse apoio de médico, né? Porque às vezes as pessoas, elas não dão credibilidade, né? Então, às vezes, vindo de médico, vindo de outros profissionais, ajuda muito, né? Sim, se eu não fosse médico, eu ia ser psicólogo. Ah, muito legal. Ainda dá tempo. Eu tô fazendo uma pós, sabia? Ai, que legal. De terapia cognitiva comportamental. Olha, tá gostando? Sim, dá uma... Muito legal, muito bom. O eu... Conhecimento nunca é demais, né? Nunca. É saber o eu, o outro e o mundo. Exato. É impressionante, Quanto mais você aprende, mais dá vontade de aprender, né? Mais você vai abrindo portas, né? Sim, caminhos. Sim. Pra mim tá... Eu amo demais. Ai, que bom. Muito, muito mesmo. Fico feliz. Obrigado. E agradeço por você poder fazer também, divulgar, né? Sim. A terapia, que é tão importante, né? Sim. Inclusive já veio uma colega minha também, nossa, enfim, aqui, que é psicóloga, né? Marli Rocha, enfim. Ela veio aqui, participou também. Ai, que legal. Aí... Estamos criando essa rede aí de apoio. Sim. E isso, lembrar, né? Isso não substitui jamais uma sessão ou, enfim, uma consulta, né? Aqui, né? Jamais, né? É só uma orientação, né? Sim. É só um esclarecimento para as pessoas, né? Então, uma abertura da mente. Sim, né? porque às vezes não é só isso, né? Então, uma perna quebrada, você vai no médico e é visível. Né? Agora, uma depressão, um luto, você não tem como quantificar isso, né? Não tem. Mas é isso. Obrigada. Obrigado, Karina. Obrigada pra todo mundo. É isso, pessoal. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam, sigam a Karina evangelista.psi, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau.